Sejam todos bem-vindos. Estamos começando o curso de cálculo de funções de várias variáveis. O que faremos aqui é uma ampliação do que foi feito lá no cálculo 1, onde se estudou limite, derivada e integral, do ponto de vista de função que tem apenas uma única variável, ou seja, o domínio é a reta ou o intervalo da reta. Porém, nós iremos agora ampliar este conceito para funções onde o domínio é bi, tri ou n-dimensional. Vamos então começar com as definições iniciais. Trataremos aqui de funções de duas variáveis. Só lembrando que essa definição de duas pode ser ampliado para 3 ou para uma dimensão qualquer. Então vamos lá. Uma função de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado xy um valor f de xy calculado em função do ponto escolhido. Aqui nessa representação nós temos o seguinte: nós temos esse ponto xy pertencente ao domínio. Eu aplico sobre este ponto xy a nossa função f e encontramos um valor z, que é a imagem deste xy pela função f. Então, a função de duas variáveis nada mais é do que uma regra que permite associar cada ponto do domínio a um valor real calculado a partir da lei de formação da função f. Vamos então citar aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo, nós temos essa chapa que recebe um calor. Vamos colocar aqui a fonte de calor na origem do nosso sistema de coordenadas. E nós podemos, então, intuitivamente, observar que a temperatura em qualquer ponto dessa chapa é dado em função da sua localização, ou seja, é dada em função das suas coordenadas nesse nosso sistema, em função das coordenadas x, y. Aqui a temperatura é dada como sendo em função de x, y. Observe que quanto maior for a distância deste ponto em relação à fonte de calor, menor será a temperatura. Observe que essa função depende da localização dada por coordenadas x, y. Portanto, aqui trata-se de um exemplo de uma função de duas coordenadas. No próximo exemplo, nós temos o famoso índice de massa corporal. Ele é calculado em função da massa e da altura. E esta lei é dada por m sobre h ao quadrado, ou seja, dividindo-se a massa pelo quadrado de altura, encontra-se um índice de massa corporal. Um outro exemplo, então, de uma função de duas variáveis, porque depende da massa e da altura do indivíduo. Portanto, uma função de duas variáveis. Mais um exemplo, nós temos, então, que este cone de raio R e altura H possui um volume e este volume é calculado em função dessas duas variáveis, R e H, e dado pela fórmula 1/3 de πr² vezes H. Portanto, o volume aqui é uma função também de duas variáveis. É claro que existem vários e vários outros exemplos de funções que dependem tanto de duas ou de três variáveis. O repertório de funções a ser estudado é imenso. Ao longo deste curso, nós iremos nos deparar com essas funções. Diante de uma função, o primeiro cuidado que se deve ter é estudo do domínio dessa função. E vamos entender o domínio como sendo o conjunto dos pontos onde é possível calcular aquela função, ou onde aquela função estará bem definida. Dessa forma, estou dizendo a vocês que determinar o domínio de uma função é determinar, a partir de condições de existência, quais são os valores onde aquela função estará bem definida. Vamos exemplificar isso através desses dois exemplos, onde nós iremos mostrar algébrica e geometricamente as regiões que formam o domínio dessas duas funções. A função A, que é dada por a lei f de xy igual a raiz quadrada de x mais y mais 1, dividido por x menos 1.
E a função b é uma função também de duas variáveis, dada pela fórmula x vezes ln de y ao quadrado menos y. Vamos então a este domínio. Vamos então à solução. Ao analisar a nossa função, nós temos que ver quais são as restrições impostas nela. Aqui, por exemplo, nós temos que o radicando que aparece lá no denominador deverá ser maior ou igual a zero. Isso acontece porque ele está dentro de uma raiz de índice par. Só existe raiz índice par real quando o radicando é maior ou igual a zero. Notemos também que x menos 1 encontra-se no denominador. Portanto, esse x menos 1 deverá ser diferente de zero. Então, as duas condições aqui são colocar o que está dentro da raiz de índice par como sendo maior ou igual a zero e colocar o denominador como sendo menor do que zero. Analisando esta inequação, eu obtenho que y deverá ser maior ou igual que menos x menos 1. E analisando essa outra, eu obtenho que x deverá ser diferente de 1. Vejamos como interpretar isso do ponto de vista geométrico. Então, do ponto de vista geométrico, nós temos o seguinte. Onde que y é igual a menos x menos 1? Bom, y igual a menos x menos 1 trata-se de uma reta. Nada mais é do que essa reta aqui, ó. Portanto, se eu quero que o y seja maior do que a reta, ele deve estar numa região que fica acima da reta, ou seja, toda essa região que está em amarelo. Porém, a segunda restrição vai nos dizer que o x deverá ser diferente de 1. Então, eu tomo todos esses pontos aqui, onde o x é igual a 1, e retiro eles do meu domínio. Portanto, o domínio ficará somente essa região amarela, que é uma região que fica acima da reta y igual a menos x menos 1, acima, porque o sinal é maior, porém, também excluindo-se os pontos onde x é igual a 1. Portanto, eu deverei tirar também essa reta que está aqui, destacada, como reta x igual a 1. Então, o domínio é essa região amarela, com essa falha na longitude x igual a 1. Tudo bem? Vamos então estudar o próximo domínio. Aqui nós temos a função x vezes ln de y ao quadrado menos x. Vamos lembrar da função logarítmica, que ela tem restrições no domínio dela. Lembrando aqui de funções de uma variável, lá do cálculo 1. A função logaritmo crescente, ela tem esse desenho, e a função logarítmica decrescente, ela terá esse outro desenho. Em ambos os casos, a função logarítmica só é definida para valores positivos. Isso quer dizer que quando eu estudo essa função de duas variáveis, eu deverei impor essa restrição a este termo, ao logaritmando. Este logaritmando, ou então o argumento do logaritmo, deverá ser uma expressão que é maior do que zero. Então, aqui eu deverei impor a condição de que y ao quadrado menos x é maior do que zero. Ou, se você preferir, y ao quadrado deverá ser maior do que x. Pessoal, y ao quadrado igual a x trata-se de uma parábola. E sim, trata-se de uma parábola onde o eixo de simetria é horizontal. Essa aqui é o gráfico da função x igual a y ao quadrado. Só que aqui eu quero uma região onde y ao quadrado é maior do que x. Aqui eles são iguais. Para cá, o x é que é maior do que o y ao quadrado, e toda essa região aqui é onde y ao quadrado é maior do que x. Tá?
Seguimos em frente. Vamos então tratar do sistema de coordenadas tridimensional. Eu vou fazer uma rápida revisão sobre esse assunto, que é de geometria analítica, porque nós iremos, durante esse curso, trabalhar com vários gráficos, onde o domínio é localizado no R2 e o valor da coordenada z é obtida como função de x, y. Então, para isso, nós teremos um domínio com duas dimensões, mais uma terceira dimensão incorporada pelo valor de z, que é dado como função de x, y. Então, para isso, nós trabalharemos com sistemas tridimensionais. Então, o sistema tridimensional é um sistema de coordenadas, onde nós colocamos aqui os três eixos coordenados, e aí nós temos uma orientação para esses eixos. Aqui nós temos o eixo x, o eixo y, e a partir da regra da mão direita se estabelecerá uma orientação para a coordenada z. Então nós temos esses três eixos orientados porque nós temos um sentido. Aqui o x é positivo e para lá o x seria negativo. Aqui para a direita nós temos um y positivo, mas para a esquerda um y negativo. O eixo z para cima positivo, para baixo negativo. Podemos perceber que esses eixos formam planos coordenados que dividem o nosso espaço em 8 regiões, que serão chamadas de octantes. Então vejamos como se representa um ponto nesse sistema tridimensional. Então, um ponto de coordenadas A, B, C será representado como segue. Aqui nós colocamos no eixo x o valor da componente A. No eixo y, o valor da componente B. Traçando paralelas aos eixos x e y, eu obtenho aqui o ponto de coordenadas A, B e 0. Quando está em cima do plano x, y, a coordenada z vale 0. Só que a coordenada z, ela vale c. Então, vamos supor aqui que esse c é positivo. Então, eu marco uma distância c lá no eixo z. Então, a partir desse ponto AB lá do plano, eu elevo paralelo ao eixo z até obter a altura c. E aqui nós temos o ponto de coordenadas ABC. Tudo bem? Ok. Outro ponto a ser destacado nesse sistema de coordenadas são os planos coordenados. Aqui nós temos no chão o plano XY. O plano XY também é conhecido como o plano onde z é igual a 0. Aqui nós temos o plano XZ, que é obtido fazendo o y igual a 0. E aqui nós temos o plano YZ, que é quando x é igual a 0. Então, notem que o chão será o plano z igual a 0, ou também chamado de plano XY. Essa parede mais à esquerda é o plano y igual a 0, ou então o plano XZ. E a parede mais à direita será o plano x igual a 0, também conhecido de plano YZ. E como eu já mencionei, essas paredes, junto com o piso, dividem o espaço em 8 regiões, chamadas de octantes. Vamos localizar aqui alguns pontos no espaço tridimensional. Eu tenho, por exemplo, aqui o ponto -4, 3 e -5. Então, eu marco -4 no eixo x, lembrando que a orientação positiva é para cá, então -4 está para o outro lado, -4 está aqui. Depois eu ando 3 no eixo y, positivo, sigo a orientação 1, 2, 3. Bom, depois eu traço as paralelas
e chego neste ponto aqui, que está em cima do plano z igual a 0. Este é o ponto menos 4, 3 e 0. Pois este ponto, ele faz sofrer agora a ação da coordenada z, que é menos 5, ou seja, eu devo empurrá-la para baixo. Então, eu ando menos 5 no eixo z, ou seja, para baixo, e aqui eu obtenho, então, o ponto cujas coordenadas são menos 4, 3 e menos 5. Como exercício, eu deixo que vocês verifiquem que este ponto, 3, menos 2 e menos 6, trata-se deste ponto aqui, localizado. Seguimos então. Uma vez estudado o sistema tridimensional de coordenadas cartesianas, partiremos agora para gráfico de funções de duas variáveis. Esse estudo será feito apenas com duas variáveis, porque nosso olhar limitado só alcança 3 dimensões. Então, nós teremos 2 dimensões no domínio, e a terceira dimensão será obtida a partir da coordenada z, que, como já sabemos, é a imagem do ponto xy. Então, nós temos o seguinte: nós temos o nosso domínio D, localizado sobre o plano z igual a 0, ou seja, sobre o plano xy, e este ponto sofre a ação da função f. Quando eu aplico a função f neste ponto, a coordenada z é obtida subindo, descendo, ou então permanecendo sobre o próprio ponto. Quem vai determinar isso é a ação da função f. Nesse caso aqui, pelo desenho, nós temos que a imagem do xy é um valor positivo, porque se encontra lá em cima. Então, dado um ponto do domínio, um ponto bidimensional, ou então com a terceira componente 0, nós calculamos, através da função, o valor correspondente z, e este z fornecerá a terceira coordenada do ponto XYZ. Note que se eu calculo a imagem de todos os pontos do domínio, todos esses pontos sofrem a ação da f, fazendo com que essa região plana assuma uma pequena deformação dada pela função f e se transforme numa superfície S, que é o gráfico da função. Então, eu posso estipular que o gráfico da função f é um conjunto de pontos tridimensionais. Aqui está representado pela superfície S. Ele é, então, o conjunto dos pontos x, y, z, onde as duas primeiras componentes se encontram no domínio da função. E a coordenada z é calculado como sendo a função de x e y. Então, por isso que foi importante estudarmos o domínio, para que nós possamos agora calcular a coordenada z, obtendo os pontos x, y, z, e esse conjunto de pontos formará o gráfico da função f. Vamos então ver no GeoGebra o gráfico da função f de xy igual a 1 mais 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Z igual a 1 mais 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Vejamos o seguinte, aqui trata-se de um paraboloide. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é analisar este gráfico, que é tridimensional, suprimindo uma das dimensões, ou seja, aqui eu vou fazer y igual a 0, e lembrando que quando eu faço y igual a 0, eu estarei no plano xz. Quando eu faço y igual a 0 na minha expressão, esse termo aqui vai para o espaço, e a minha função fica apenas z igual a 1 mais 2x ao quadrado, que é uma parábola no plano zx. Vejamos como isso acontece no GeoGebra. Faço y igual a 0 dentro dessa função aqui.
Então, vamos lá? Então, isso aqui é o que acontece. Ó, aqui nós temos o eixo x, o eixo y e o eixo z. E a minha função, que é essa, quando eu faço a coordenada y igual a 0, ou seja, quando eu trabalho apenas com o plano x e z, eu tenho sobre essa parede que o contorno é apenas esta parábola. Por sua vez, quando eu faço agora o meu x igual a 0, e aí eu me localizo sobre o plano yz, faço x igual a 0 nessa expressão, fico apenas com z igual a 1 mais 2y ao quadrado. Ou seja, uma outra parábola similar à primeira, com cavidade para cima, tem a mesma abertura, só que agora no plano yz. Vejamos. Eu tenho aqui, né, uma outra parábola, agora no plano, olha aqui, ó, yz. Eu tenho essa segunda parábola. Então, a minha função, quando eu faço x igual a 0, ela é uma parábola. Quando eu faço y igual a 0, ela é uma parábola com os mesmos coeficientes, ou seja, uma parábola que nada mais é do que uma rotação da primeira. Então, nós temos esse esqueleto aqui como gráfico da função. Tá? Então, note também que quando eu faço z, que aí eu tenho alturas, né? Por exemplo, z igual a 19. Quando eu faço z igual a 19, eu tenho este plano, que é um plano paralelo ao plano z igual a 0. Porém, quando eu faço z igual a 19 nessa expressão aqui, façam as contas mentalmente comigo aí, vamos lá. 19 menos 1 é 18, né? Então vai ficar 18 igual a 2x² mais 2y². Dividindo todo mundo por 2, x² mais y² igual a 9, que nada mais é do que uma circunferência de raio 3. Portanto, quando eu passo um corte na altura z igual a 19, esse corte fará no gráfico uma seção que é uma circunferência x² mais y² igual a 9, que nada mais é do que isso aqui, ó, esse desenho. Então, quando eu cortei na altura z igual a 19, eu obtive, então, que este corte dá uma circunferência de raio 3. Isso indica que o desenho do nosso gráfico tem esta forma, tratando-se, então, de um paraboloide. Vamos, então, agora ao gráfico da função g de x, y igual a x². E observe que ela só sofre a ação da variável x. Isso quer dizer que a variável y, que não aparece na fórmula, ela é livre, e livre para assumir qualquer valor real. Não existe restrição para ela. Então, na hora de formar o gráfico, eu vou trabalhar este problema de uma forma diferente do que eu trabalhei anteriormente. Então, vejamos como é que eu trabalho essa função. Eu faço, por exemplo, z igual a x². Então, trabalho isso no meu plano xz. Então, nesse plano eu tenho esta parábola. Só que a variável y é livre. Portanto, basta que eu pegue esta parábola e produza nela alterações, levando essa forma fixa para um y livre qualquer. Ou seja, eu faço uma varredura sobre o eixo y, arrastando essa curva. E eu obtenho, então, um desenho gráfico que se assemelha a isso. Ou seja, um cilindro parabólico. Este é o gráfico da função que, notem, não sofre ação da variável y na sua fórmula. Isso quer dizer que, independente do valor de y, ela sempre assumirá a fórmula dessa parábola. Ou seja, ela é uma translação horizontal, no sentido y, dessa parábola. Eu arrasto ela
para valores positivos e negativos, formando essa telha, cujo nome formal é cilindro parabólico. Bom, com isso nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que tenha aberto os olhos de vocês para o mundo tridimensional. E a partir de agora, tudo que iremos tratar deverá ser visto sobre essas perspectivas. Não só do ponto de vista de função de uma variável, mas funções de 2, de 3 ou de quaisquer número de variáveis. Então, um forte abraço e até a próxima.